Bom dia, Gustavo. Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer receber você aqui, né, virtualmente. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, então, como renovando os cumprimentos, né? Gostaria, na pessoa da Camila, de cumprimentar todos os colegas do programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas e cumprimentar de maneira muito especial o professor Márcio Túlio Viana, que é o grande mestre de todos nós, né? Um professor com qual eu tive a honra de ser aluno também aí no programa de pós-graduação, né? Onde eu concluí o meu mestrado também. Então, eu sou licenciado em filosofia, leciono filosofia no ensino médio e sociologia também, bem como filosofia da educação na pós-graduação. Sou bacharel em direito, sou advogado e sou mestre em direito privado, né, na linha de pesquisa de direito do trabalho pela PUC Minas. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco da visão dos filósofos sobre igualdade, discriminação. Acredito que desde os primórdios sempre ocorreu discriminação entre os homens. Gostaria que você falasse um pouco para a gente. Na verdade, isso é um tema bastante amplo, né? Porque quando a gente olha a partir da filosofia a questão da igualdade e da discriminação, nós estamos falando de uma dimensão político, ético e social, né? Então, não tem como a gente pensar isso sem voltar às origens gregas, né? Do pensamento filosófico, que é o berço da cultura ocidental, e no qual se constrói todo o nosso paradigma institucional do qual nós vivenciamos até hoje, né? Primeiro, Camila, quando a gente está falando dos gregos, nós temos que pensar qual que é a visão de mundo que eles possuem. É uma visão paradigmática. Quando eu falo paradigma, eu estou falando daquilo que é mais estrutural, sabe? É como se fosse numa construção de um prédio, né? Eu estou furando o chão para construir lá os pilares, as vigas que vão sustentar toda a construção, né? Ou seja, é aquela primeira referência, é o que norteia a visão, a forma como esse povo compreende o mundo, compreende as relações, compreende tudo aquilo que se estrutura, no qual se estrutura a vida humana. Então, o grego, ele tem uma visão de mundo, um paradigma de um mundo enquanto algo ordenado. E quando eu estou falando mundo, eu não estou falando planeta Terra em específico, eu estou falando universo. Entendeu? É toda uma dimensão cosmológica. Esse cosmos, a própria palavra cosmos, no grego, quer dizer ordenamento. Ou seja, o universo ele é ordenado de forma harmônica. E Platão ainda vai dizer, é de forma harmônica porque ele é estabelecido geometricamente. Então, a figura geométrica para o grego é fundamental, porque é mais do que medir densidade, volume de uma figura, é a forma na qual o universo, que é a máxima perfeição, está estabelecido. E por assim ser, porque as formas geométricas são perfeitas, né? Elas têm encaixes perfeitos. Por assim ser, a vida concreta na polis deve ser reflexo dessa estrutura harmônica na qual o universo é estabelecido. Então, a polis é vista como vamos dizer assim, um encadeamento de pessoas que, no conceito de justiça de Platão, agem de acordo com o papel que lhes é dado pela própria natureza em prol do bem comum. O bem supremo, para Platão, é o que dá status de ser a tudo que existe, inclusive, né, na própria realidade concreta. Então, a polis deve ter um compromisso primeiro, que é o compromisso com o bem comum. Esse compromisso com o bem comum se traduz na prática da virtude, que para Platão é o filósofo que contempla o que é a virtude, e uma vez que ele contempla o que é a virtude no mundo das ideias, ele só pode agir de acordo com a virtude. Não existe aí querer agir ao contrário. Se ele age ao contrário, é porque ele ainda não conhece o que diz conhecer. Uma vez que conhece, só pode agir de acordo com a virtude. E qual que é a máxima virtude para eles? A justiça. Agir de acordo com a justiça. Agir de acordo com a justiça, eu já corroboro tudo aquilo, né, que se pretende como prática em prol do bem comum. E para Platão, agir de acordo com a justiça é cada um na polis ocupando o seu papel, né? Então,
Se você é homem, adulto, livre, nascido naquela polis, o seu papel é o exercício da cidadania. É ir lá se dedicar à vida política na ágora, é se dedicar à vida filosófica. Já o filósofo seguinte, vamos dizer assim, né, que é Aristóteles, ele também parte desse pressuposto. Olha, o universo é harmônico, tanto que é perfeito, isso significa que ele é finito, né? Isso não, a noção de universo em expansão é uma noção que vem a partir da modernidade, do Renascimento e da modernidade. Então, para o grego medieval, o universo é perfeito porque ele é finito. Quando ele é finito, isso significa que nada lhe sobra e nada lhe falta. A noção de uma indeterminidade, seja pela sobra ou pela falta, aduz a imperfeição. Entendeu? Então, o universo é perfeito porque ele é finito. E essa perfeição, como eu disse, deve ser traduzida na vida da polis. Só que Aristóteles não entende que a virtude é algo que eu primeiro contemple num mundo inteligível para concretizá-la no mundo concreto. A virtude é um hábito. Se eu quero ser virtuoso, pratique a virtude diariamente. Não há como eu ser honesto um dia e no outro, não, já cumpri minha obrigação ontem, então hoje eu estou dispensado de ser, né? Não, eu tenho que praticar honestidade diariamente. E para Aristóteles também a virtude por excelência é a justiça. Só que Aristóteles vai colocar a dimensão da vontade. A vontade é algo importante para Aristóteles no seguinte sentido: ela nos conduz ao agir corretamente. Só que a noção de vontade em Aristóteles é diferente do livre-arbítrio, como nós vamos entender depois em Santo Agostinho, por exemplo. Né? Não é uma capacidade deliberativa entre um simples querer ou não querer. A vontade é aquilo que nos conduz para a essência do humano, que é a alma, a razão. Então, quando eu satisfaço a dimensão da essência, eu atinjo o objetivo de toda essa estrutura que o grego compreende, da qual o universo está ordenado, que é em busca da vida feliz. O grego, ele tem muito claro, o grande objetivo de tudo é o que ele chama de eudaimonia, ou seja, é a felicidade plena. E eu só posso ter felicidade plena na medida em que eu conduzo a minha vida na virtude, na justiça. E aí Aristóteles vai dizer então o que é essa justiça, porque é a prática concreta do homem virtuoso na polis, é a prática política correta. Então ele vai dizer o seguinte: o humano, por natureza, é um animal político. Veja bem, a gente precisa entender isso para não ocorrer interpretações erradas. Quando Aristóteles fala animal político, né, o zoon politikon no grego, não estou falando necessariamente da política da ágora grega e tudo mais. Isso é um exercício da razão. Isso, para ele, está no mérito humano, porque é a nossa diferença racional. Quando ele fala animal político, significa que nós somos seres, vamos dizer assim, sociais por natureza. Nós precisamos conviver para haver possibilidade de vida, né, humana. Mas isso, para ele, é uma característica que nós temos em comum com os demais animais também, que também vivem em bando. Então, ele não valoriza isso, a vida social. A vida social vai ter uma relevância maior no mundo romano, né? E depois em diante. Mas, para Aristóteles, propriamente dito, eu vejo isso em qualquer cultura humana, eu vejo isso em qualquer animal, a necessidade de viver em bando. Agora, a política, não. A política é uma criação grega, da razão. Mas aí você vai pensar, mas existiu o Império Persa ali na região, naquele período. Isso não é política? Ó, o fato de haver vestígios do que Aristóteles chama de política não significa que seja política na concepção grega. Entendeu? E vamos lembrar que o milagre grego, que é a criação da filosofia, dessa estrutura, não é algo que surge do nada. Ah, eu inventei isso, que bacana. Não, entendeu? É fruto das interações que aqueles povos tinham, né, com os povos vizinhos, entre guerras, né, tipos de comércio, etc., da qual o grande milagre grego é apreender isso e dar o uso racional. Né? Então, aí sim, ele cria uma nova forma. Né? Então, o animal, a política para Aristóteles é virtude da razão.
é virtude humana. E isso tem que ser valorizado como a mais alta forma de vida em comum. E aí, qual que é o quesito necessário para a política na visão de Aristóteles? Uma vez que se trabalha para o bem comum, ao contrário do dito por Platão, que ele tinha a teoria do rei filósofo, como o filósofo é quem compreende o que é a virtude, ele sabe o que é, então necessariamente ele vai pôr isso em prática. Para Platão, o governante só deveria ser o filósofo, que adquire uma identidade no período grego com o cidadão, né? O cidadão era o filósofo, era o homem adulto livre nascido na polis. Agora, Aristóteles entende que, apesar do mais desejável ser o filósofo, né, a política deve ser, o governo deve ser o governo do povo, né? É a democracia. E aí nós temos que pensar o seguinte: o quesito principal para a democracia é liberdade. Mas liberdade fundada em quê? Na igualdade. Então, todo esse pano de fundo é necessário para a gente entender a visão grega da igualdade. Entendeu? Então, eu preciso estar entre iguais. A isonomia, né, a igualdade perante a norma, na Grécia Antiga, vai frisar isso muito bem Hannah Arendt, estudando o pensamento de Aristóteles, ela é baseada numa isegoria. O que significa isso? Igual, o ise é o prefixo que designa igualdade, só que goria é direito de fala. É igual direito de fala. Ou seja, é a participação ativa no espaço público em prol do bem comum. Então, toda a igualdade política se traduz numa dimensão de igual direito de fala. É o direito de participar ativamente. E que fala é essa? Um simples tagarelar? Falar da vida dos outros? Não. É uma fala comprometida com o bem comum. E por ser comprometida com o bem comum, ou seja, não é o grego não valoriza a satisfação de necessidades individuais, para ele a mais alta vida é a vida pública, tanto que o trabalho braçal vai ser desvalorizado, né? Vai ser exercido por escravos, a questão da casa vai ser exercida pela mulher, né? De fato, a mulher não tem vida política na sociedade grega. Isso não significa que não tenha existido democracia. Isso é importante também entender, porque a democracia, como regime, né, de governo, questão política, ela está relacionada ao conceito de cidadania. Na Grécia, nós temos a vida social e a vida política. A vida política é a vida do cidadão. Entre os cidadãos existia essa liberdade, partindo do pressuposto da igualdade. A vida social, não. É o que a Hannah Arendt depois vai dizer. A existência de uma liberdade pré-política, que não pode ser política, porque é baseada, sim, numa estrutura de opressão, dominação, e uma liberdade que é política, que é a liberdade da ágora de estar entre iguais. Entendeu? Então, o bem comum, que você toma a decisão ali, deve levar em consideração, aí sim, toda a dimensão da polis. E eu só satisfaço o bem comum na medida em que eu garanto efetiva igualdade. Isso significa o quê? Nivelar todo mundo e traçar ali algo, um único parâmetro? Não, isso renova a desigualdade, né? Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa muito alta, uma pessoa de média estatura e uma pessoa muito baixa, todas as três precisam enxergar do lado de um muro, né? Todas as três vão precisar subir em alguma coisa para poder ver. Se eu trato uma igualdade acrítica, né, sem observar as especificidades, eu vou dar, por exemplo, um caixote de madeira para todos e dizer que eu tratei igualmente. Não. Por quê? Pode ser que o mais alto consiga enxergar, mas os outros dois não. Né? Então eu percebo que enquanto mais alto ganha um, o de média estatura talvez precise ganhar 2 caixotes, e o de baixa estatura 3 caixotes, para que eles fiquem iguais na observância através do muro. Então, Aristóteles vai cunhar a sua famosa, tão repetida no meio do direito, conceito de igualdade, né? Ou seja, tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade, para que favoreça a igualdade. Isso leva à justa medida. Por quê? Não sobra nada e não falta nada para ninguém. Aí sim eu consigo estabelecer um patamar fundamental de participação ativa, de participação concreta
na vida em sociedade. Então, o conceito de justiça para Aristóteles está relacionado a essa dimensão de justiça distributiva, ou seja, embasada num conhecimento, embasada numa dimensão de igualdade real, concreta, onde, para que se tornem iguais, eu observo as diversas necessidades. E assim eu consigo estabelecer um parâmetro. Isso significa, concretamente, para Aristóteles, o quê? Pode haver diferenciações? Sim, desde que essas diferenciações promovam, de fato, uma igualdade. O que não pode haver é uma diferenciação onde eu supere a dimensão da igualdade, eu privilegie alguns em detrimento a outros. Porque aí eu não estabeleço a justa medida, eu não estabeleço a justiça, eu não estabeleço aquilo para qual o universo tende e exige da vida concreta na polis nesse sentido. É o que a Hannah Arendt depois vai também trazer no seu pensamento político contemporâneo, quando fala, olha, quando vem a Idade Moderna e que muda o paradigma, lá o pilar, lá a fundação no chão, né? Onde não mais eu compreendo o universo como justa medida, não mais eu compreendo o universo como algo estritamente perfeito, harmônico, o universo pode estar em expansão, a ciência moderna vem dizer isso, a descoberta de que não existe um cosmos, não existe nada que regule o universo, Deus, né? Nós passamos pela Idade Média, né? Não existe nada que determine essa harmonia do cosmos. Então, o universo está em expansão. A lei da inércia, né? A lei da dinâmica, na qual a inércia está incluída, subverte toda essa dimensão de encontrar uma felicidade plena na qual eu repouse plenamente, porque a inércia vai dizer que todo o corpo tende a conservar o seu estado até que uma força de igual ou superior intensidade o obrigue a mudar. Então, pode ser que eu já esteja em repouso, ou seja, nessa eudaimonia, e seja obrigado a entrar no movimento da perturbação, no movimento do questionamento, etc., para o qual o grego passa buscando essa felicidade, né? Na Idade Média isso vai ser traduzido lá em Santo Agostinho, no seu capítulo 1, quando ele fala: inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Ou seja, todo movimento visa um repouso, uma ataraxia, uma não perturbação que gera uma felicidade plena. E a Idade Moderna vem dizer: olha, o universo está em expansão. Essa noção finita não dá mais, entendeu? Não existe esse compromisso de tradução harmônica. E a burguesia ascende ao poder, forma o Estado burguês, ou seja, aquilo que era deixado como segundo plano antes, que era a satisfação de necessidades, é o que vai ocupar a ordem do dia para favorecer uma forma de comércio, troca, tudo isso embasado por um Estado que agora se propõe mínimo, que é o paradigma do Estado liberal, como primeira forma de Estado. O Estado existe somente para regular contratos, né? Ele não interfere nas relações em si, propriamente dito, mas efetiva a propriedade privada. Então, a Hannah Arendt está observando todas as consequências disso, dessa mudança de paradigma para o século XX, e como que isso chega, por exemplo, a toda a questão totalitária, né? Que aí os horrores que nós vimos durante a Segunda Guerra. Então, ela fala que a Idade Moderna é uma inversão da política. Por quê? Aquilo que era relegado à casa, aquilo que era relegado ao segundo plano, que era a satisfação de necessidades, daí que vem, por exemplo, a palavra economia, né? Eco é casa, né? Nomos, norma, norma da casa, administração da casa. Então, vem dessa satisfação, passa agora a ser a observância política, vamos dizer assim, a vida mais alta. E aquilo que é bem comum, talvez serve mais para ser uma estrutura de um argumento de satisfação de necessidades, etc., e do que a alta vida ou o primeiro compromisso propriamente dito, entendeu? E aí o conceito de cidadania vai se abarcar, né? Então, cidadania passa agora a ser para todos. Todos são imersos nisso aí, porque todos precisam ser súditos do Estado para que haja possibilidade de relações comerciais, por exemplo. Então, quando a Hannah Arendt fala essa noção de liberdade política passa a ser estendida para todos. E a liberdade, enquanto essência da política para ela, como dizia lá Aristóteles, está agora atrelada a todos, não tem mais essa divisão simplesmente entre aqueles que só têm vida
em sociedade que nunca alcançarão o exercício da cidadania. Ainda hoje nós temos pessoas que só têm vida social. Aqueles que não cumprem o requisito da lei para ser cidadão, têm 18 anos ou maior 16, exercício de sufrágio, etc., eles não têm vida cidadã ainda, né, nos termos da Constituição. Mas veja, todos podem alcançar, porque os requisitos que se coloca para isso são requisitos meramente formais. Eu não estou falando que quem nasceu homem, é homem adulto livre no Brasil, é que adquire cidadania, entendeu? É aqueles que atingem uma idade, né? Então, essa noção de igualdade passa a ser necessária para todos. Só que ainda existe uma dimensão de desigualdade muito forte. E está muito relacionada à satisfação de necessidades. E quando a gente observa isso na dimensão do trabalho humano, com as transformações, vem a máquina a vapor, etc., o artesão fica complicado, né, para ele concorrer com os donos dos meios de produção dentro da sociedade capitalista, se percebe que simplesmente uma noção de igualdade de todos, como se tinha no paradigma liberal, que é uma estrita igualdade formal, ela não se concretiza na prática. Eu vejo uma disparidade entre quem toma o trabalho e quem precisa, né, vender sua força de trabalho. E aí se vem, sim, novamente o direito deve equilibrar essas dimensões, deve colocar observando as necessidades. Então, o direito cria desigualdades para que haja possibilidade de igualdade. E isso está correto. Isso atende às finalidades, né, do Estado, constitucionais, etc. O que o direito não poderia, é o que acusam muito o direito do trabalho nessa perspectiva, o direito do trabalho é super paternalista. Se o fosse, o direito do trabalho não visava equilibrar a balança, mas sim estabelecer uma outra desigualdade, né? Ou seja, a desigualdade do empregado em cima do empregador. O que o direito do trabalho visa é estabelecer justamente essa dimensão de igualdade, observado que existe uma disparidade de força e essa disparidade de força é econômica. Essa disparidade de força, ela vem por aquele que domina os meios de produção e entre aquele que precisa vender sua força de trabalho ou, do contrário, não consegue ter condições mínimas para sobrevivência e dignidade. Agora, todas essas dimensões partem do pressuposto de que existe uma dignidade humana. Mesmo o grego, que ao justificar isso na alma. Por quê? A alma, e aqui a alma não é, como eu disse, não é o Gasparzinho, fantasminha camarada, não é nada disso, né? A alma é mente, a alma é razão, entendeu? Ao pensar essa dimensão da essência humana, eles pensam o humano enquanto na sua dignidade. Quando isso vem para o Estado moderno, e ali já não tem mais essa dimensão de essência humana, a filosofia da existência, o existencialismo já acabaram, né? Sartre vai dizer que nós somos um ser aí, jogado na existência, né? Um para si, quer dizer, é o Heidegger que vai dizer do Dasein, o ser aí, jogado na existência, não existe um sentido prévio, né? Que justifique o nosso ser no mundo. Nós estamos aí, temos que dar conta dessa existência, mas existe uma dimensão relacionada àquilo que são valores fundamentais, elegidos numa forma de contrato pelo mundo contemporâneo, que é a dignidade do ser exposto aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, que substitui justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque a Declaração de Direito do Homem e do Cidadão, em que pese a primeira e segunda onda de direitos humanos fundamentais, elas precisam de uma dimensão institucional que reconheça a existência daquele humano para que haja possibilidade desses direitos, né, lhe serem aplicáveis. O que a Segunda Guerra evidenciou, principalmente dentro da solução final aí, né, hitlerista, mas também o stalinismo na Rússia, foi que eu posso acabar com essa noção se eu retiro a cidadania, se eu retiro justamente essa legitimidade política. E aí, que instituição outra que vai querer receber uma gama de apátridas, né, sem cidadania, sendo que todas passam por crise? E aí? O que sobrou para aqueles judeus, por exemplo, que foi tirado a sua condição cidadã? Simplesmente que são humanos como outros qualquer. Mas isso não assegurava existência política.
levava os judeus, por exemplo, a cometer crimes para que fossem julgados. Porque para ser julgados, pelo menos eles tinham que ser reconhecido que eles são humanos pelo Estado para que pudesse ser aplicada a lei penal. Era uma forma de garantia da sobrevivência. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela substitui isso porque eu não preciso de nenhuma instituição a partir dela que diga que eu tenho dignidade humana, que eu tenho alguns direitos fundamentais para ser respeitado. Eu, pelo simples fato de ser humano, eu tenho que ser respeitado naqueles direitos básicos lá. Isso, por exemplo, nós estamos vivendo no período de hoje uma dimensão fundamental disso, que é a questão dos refugiados, migrantes, etc. Né? Então, a aplicação da Declaração Universal, e o nome é muito feliz nesse sentido, ela é universal, porque não pressupõe simplesmente a existência de soberanias estatais que reconheçam a existência de alguém para que eles sejam aplicados direitos fundamentais, mas sim uma dimensão de que todos somos iguais por sermos humanos. E aí a Luigina Mortari, que é uma filósofa italiana, ela tem um livro muito interessante chamado Filosofia do Cuidado, né, que eu até indico a leitura. É um livro muito gostoso, muito tranquilo de ler, e ela retoma todas essas dimensões. Ela vai falar assim, talvez a dimensão da igualdade humana, ela, antes de ser uma igualdade perante a norma, deve ser a compreensão de que nós todos somos corresponsáveis pela sobrevivência da espécie, vamos dizer assim, em dignidade. Para ela, o cuidado, assim como Heidegger, né, algo que é estritamente essencial no aparato humano, porque se a gente não recebe nenhum cuidado, a gente morre, né? Diferente de um potrinho, por exemplo, quando nasce, dá o coice na sua mãe e já tem vida por si próprio, né? Nós não. Se a gente não recebe, tanto que existe até um crime para isso, que é o abandono de incapaz, né? Nós não temos recursos próprios para a própria sobrevivência de imediato. Então, nós precisamos de cuidado desde o início. É uma necessidade vital para o humano. Tá? Então, ela fala, o direito vai nascer dentro dessa dimensão do cuidado. Qual que é o primeiro intuito do direito? Proteção. Se eu vou lá estabelecer, né, em última consequência, é proteção, porque no dizer robesiano, ele acaba com a guerra de todos contra todos, né, que a posse indiscriminada pode levar. Porque na guerra de todos contra todos, o único compromisso que eu tenho é com o meu próprio desejo. Então, o direito, ao inibir a autotutela, ele precisa proteger. Quando eu protejo algo, o que eu quero? É a permanência daquilo, né? Que aquilo se conserve, que aquilo não pereça. Então, o direito surge quanto necessidade racional para a proteção. Beleza, se esse é o primeiro compromisso de igualdade que se estabelece para nós é a corresponsabilidade na própria preservação da dimensão humana. Isso é a primeira igualdade. Em decorrência dessa, vem igualdade perante a norma. Em decorrência dessa, vem igualdade de direitos e deveres. Em decorrência dessa, e por causa desta nossa natureza humana, sermos todos humanos, né, iguais e, portanto, diversos, como diz a Hannah Arendt, é o que eu preciso estabelecer a igualdade enquanto fundamento para a liberdade política, para a liberdade da vida, né? Não há como eu falar, por exemplo, o discurso meritocrático numa sociedade de extremas desigualdades sociais, ele é falacioso e desonesto, porque para que a meritocracia possa estabelecer, eu preciso partir de um pressuposto de igualdade. Enquanto há crianças que têm a oportunidade, por exemplo, de ir à escola desde a mais tenra idade, e outras que são obrigadas a trabalhar em condições sobre-humanas para que haja possibilidade de sustento na própria família, é uma falácia muito grande eu querer estabelecer dentro de um país com tais disparidades o discurso da meritocracia, porque ele não tem sequer possibilidade racional, não de agora, desde os gregos antigos. Entendeu? Então, assim, são reflexões próprias, né? Por alto, e aí eu espero ter contribuído com alguma coisa aí para o diálogo de vocês. Com certeza, contribuiu bastante. Gustavo, você é muito didático. Acredito que vai ser de grande valia para todos. Agradeço a sua participação. Muito obrigada. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Muito obrigado, Camila. Um grande abraço. Tchau.